Acolha-se. Acolha o seu medo. Acolha o que você estiver sentindo. Uma vez eu ouvi isso e, aquilo não fez o menor sentido para mim. Como que eu vou acolher meus medos? Eu tenho que expulsar os capetos, os demônios de mim. Eu não posso ficar com isso aqui. Isso me atrapalha, isso me atrasa, isso me... E eu vivi grande parte da minha vida assim, achando que acolher os meus sentimentos ruins, as minhas tristezas, os meus medos, a minha raiva, sabe, o lado sombra, o lado negro da força, sabe? Eu passei muitos anos, diria décadas, acreditando que não pensar neles ou ignorá-los ou simplesmente, sabe, deixar passar, deixa a vida me levar, a vida leva eu, como diz o filósofo Zeca Pagodinho. Isso, sabe, assim, não vou admitir isso não, isso vai passar, isso vai passar. E aí, quando eu descobri que eu não dava mais para esconder aquilo que eu sentia, o meu lado dark, o lado negro da força, foi do pior jeito, porque a vida tem dessas, a vida é justa, ela te dá exatamente aquilo que você precisa, justamente aquilo que você precisa para desenvolver-se, Então, para todo mundo é assim, comigo não seria diferente. Quando eu tive muitos episódios na minha vida que eu me lasquei muito, mas quando a gente descobriu o câncer do meu pai, e meu pai para mim sempre foi fonte de amor, sabe? Ele sempre foi a minha referência, o meu porto seguro de amor, Eu sempre tive uma relação muito amorosa com meu pai. O meu pai ele é uma pessoa que, sabe, só tinha amor, no olhar, nas ações. Isto é o meu pai, O que ele era para as outras pessoas, para a esposa, para a minha mãe, para os meus irmãos, para os colegas de trabalho, para as irmãs, para a mãe dele. O que ele era para outras pessoas não me importa. Para mim, ele era esta pessoa, fonte de amor, fonte de compreensão. Quando nós descobrimos a doença dele, isso foi em 2019, foi quando ele completou 70 anos. E a gente descobriu a doença dele, e quando você ouve o diagnóstico de câncer, parece que na cabeça da gente já vem a figura da morte com o cajado na mão para ceifar a vida da pessoa, E aquilo me desestruturou de uma forma, e eu passei. Meu pai passou 1 ano e 9 meses buscando a cura do câncer. E eu passei 1 ano e 9 meses ignorando todo o medo que eu estava sentindo, ignorando toda a dor que eu estava sentindo. E eu sentia muito medo dele morrer. Eu tinha muito medo do meu pai morrer. Porque, veja, eu acabei de dizer, para mim ele era fonte de amor e compreensão. A minha fonte de amor e compreensão morre. E aí? Puta, lascou, Azedou o pé do frango. O que eu faço comigo? Sabe quando você sabe que pode ir, porque se der errado você tem para quem correr? Eu tinha essa relação com meu pai. E então, de cara com o câncer dele e de cara comigo, diante do câncer dele, diante do fato, eu simplesmente coloquei o medo para debaixo, não sei nem da onde, de tão escondido que ele ficou. E, nenhum sentimento que eu faço isso dá bom no final, sabe? Eu não sei se você consegue esconder as coisas de você e dá bom no final, mas pra mim nunca deu bom. Só que esse foi o deu ruim, o maior deu ruim de todos os deu ruim da minha vida, sabe? Então, a coisa passou, o tratamento foi feito, com várias alternativas. O meu pai recebeu muitas bênçãos, Uma delas é que ele não sentia dor. Meu pai não sentia dor. Ele sentia todos os outros sintomas do câncer, o emagrecimento,
a indisposição, a anemia, né? E bolsa de sangue, enfim. Meu pai viveu momentos bastante complexos, sabe? Só que ele não sentia dor. E eu ainda olhava aquilo e o meu desejo maior era que tudo aquilo acabasse, que aquele meu medo dele morrer, ele não ia proceder, ele não ia acontecer. Era esse o meu desejo mais profundo. Mas o que aconteceu? Meu pai se foi. 27 de dezembro de 2020, o meu pai se foi. E ele morreu na frente da gente. Tava em casa eu, os meus 2 irmãos e a minha mãe. A gente tinha passado o dia com ele no hospital, porque ele estava se sentindo muito mal. E a gente levou, aí o médico liberou, a gente trouxe para casa, e os meus irmãos voltaram com ele para o hospital, o médico liberou de novo, voltou para casa. Quando chegou em casa, ele começou a passar mal tudo de novo, ligamos para o SAMU e ele morreu ali, com a gente, com a família dele. Tem gente que já me disse que essa morte é uma das mortes mais lindas que se pode ter, né? Porque ele estava ali, com a esposa dele, a companheira de vida dele, a mulher que o amou e o ama ainda, e com os 3 filhos dele. Ele estava ali. A gente estava segurando a mão dele quando ele partiu, sabe? Os médicos do SAMU tentaram socorrer, fizeram todas as manobras que eles fazem, né? De tentar ressuscitar e tudo mais, mas ele partiu. Só que aí, aquele meu medo, que eu passei 1 ano e 9 meses escondendo e sentando em cima dele, enfiando ele em tudo quanto é canto para eu não olhar, ele surgiu, porque de verdade, agora ele era justificável. E o eu não tinha medo do meu pai morrer? Pois é, aquilo tinha acontecido. O meu medo tinha se materializado na morte do meu pai. E cadê a minha fonte de amor e minha fonte de compreensão? Então, negar o sentimento, para mim, nunca foi algo muito inteligente a ser feito, e eu passei décadas fazendo. Só que eu tive que olhar para isso, porque, de verdade, eu quase enlouqueci. Ninguém consegue viver sem assumir-se. E tem gente que tenta, tem gente que passa a vida inteira tentando viver sem olhar para si mesmo, sem saber do seu potencial, das suas fragilidades. Tem gente que passa a vida inteira assim. E tá tudo bem, é uma escolha. Eu não critico não, mano. Cada um faz aquilo que acha que tem que fazer por si. Mas comigo não deu para rolar. Não rolou. Não, eu tentei. Eu tentei esconder. E aí eu tive que buscar ajuda médica, ajuda terapêutica, porque as coisas já tinham somatizado num tanto que eu estava a ponto de enlouquecer. Então, quando foi 2021, eu fui buscar ajuda. Eu tentei primeiro ajuda terapêutica, de terapeutas, de psicólogos, mas o meu corpo já estava muito zoado, sabe? Outras doenças já tinham aparecido, enfim. Eu precisava, os meus níveis hormonais de cortisol estavam absurdamente elevados, o corpo todo inflamado, aparecendo doenças e alergias de todos os lados, e enfim, eu estava um vulcão humano, né? As minhas emoções, porque, de verdade, se você for estudar um pouquinho sobre neurociência, você vai ver que toda emoção, todo sentimento, ele é materializado no seu corpo através do funcionamento dos hormônios, do cérebro, de tudo que você excreta no seu organismo. Se você está feliz, você excreta determinadas coisas na sua corrente sanguínea. Se você está triste, você você produz e excreta determinadas coisas na sua corrente sanguínea. E assim vai. Então, assim, de verdade, não tinha como dar bom.
de verdade. Mas na hora que você tá na dor, cara, eu pelo menos não consegui analisar nada disso aí, não consegui. Então eu tentei ajuda terapêutica, ela me amparou para que eu inclusive tivesse coragem de assumir a minha fragilidade, de acolher a minha dor e buscar ajuda médica. Então, eu já não dormia, eu tinha coceiras no corpo inteiro, placas de urticária no corpo inteiro, cabelo caindo. Gente, era um vulcão. E aí eu precisei de ajuda, né? E ao mesmo tempo, trabalhando, eu não parei de trabalhar nem um minuto. Eu segui a vida tentando esconder ao invés de acolher. Então, se eu tenho alguma coisa para dizer para qualquer pessoa que cruza o meu caminho, eu digo isso. Acolha-se. Acolha a sua dor, acolha a sua tristeza. Dá colo para você. Não espera que ninguém vai fazer isso por você, não. Chora o que tem que chorar. Sinta o que tiver que sentir. Aquilo que você está sentindo é legítimo, é verdadeiro. Então, assim, não adianta esconder. Porque você vai esconder e o seu coraçãozinho precisa estar limpinho para caber outras coisas. Porque senão você vai socando, e aí quando você vê, cara, não cabe mais nada e você vira um vulcão. Porque esta merda vai sair. Ela não é natural você viver guardando as coisas. Não é da nossa natureza, sabe? Perceba o esforço, e de verdade agora, perceba. Olha para você nesse momento. Eu faço esse exercício comigo todos os dias. Olha para você neste momento. Veja, perceba o esforço que você faz para esconder a sua dor, o seu medo, a sua tristeza, ou sei lá o que você está passando. Veja o esforço que é. Agora, imagina se você consegue se libertar disso e sentir o que tem que sentir. Procurar alguém da sua confiança, um terapeuta, um familiar, um amigo, alguém da sua confiança para você dizer, para você pôr para fora, para você, às vezes, até mesmo se ouvir. Porque na hora que você está contando para alguém, você se ouve e se organiza. Então, eu ainda estou no processo. Quando eu digo para você sobre isso, eu não estou dizendo sobre o que eu já venci. Eu estou dizendo sobre o que eu estou vivendo. E todo dia é um dia. E neste dia, hoje, eu já consigo contar essa história sem chorar, né? A minha relação hoje com os meus sentimentos, com o meu lado sombra, já é outra. Não estou aonde quero, mas já estou bem longe do que fui. E é isso que me move. Porque a vida é justa. Ela é justa para aquilo que você precisa, para crescer, para se tornar um ser humano melhor. E eu digo isso de carteirinha. Só que é preciso coragem, muita coragem, para admitir a fragilidade, admitir a vulnerabilidade de ser quem você é, do jeito que você é, com aquilo que você sente e não sente. E tá tudo bem. É isso.